Olá pessoal, boa tarde para vocês. Está começando aqui pela TVGN Produções o programa Nunca Estarei Só. E hoje eu vou estar trazendo o nosso programa, apresentando para você no quadro Falando de Educação, vou estar trazendo para você um grande profissional, o professor doutor em Educação Augusto Charan. E o nosso tema vai ser o futuro da educação pós-pandemia, né? Vamos saber um pouco, entender um pouco mais sobre esse assunto. E para melhor entender esse assunto, nós estamos recebendo ele, o professor em Educação Augusto Charan. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, professor. Obrigado, Eliane. Vai ser muito boa a nossa conversa hoje. Gente, vamos começar a nossa pergunta aí, né? A primeira pergunta, professor, seria o seguinte: a educação brasileira, a gente sabe que ela tem vários problemas a solucionar hoje. Com a pandemia, isso ficou mais evidente? Você acha que ficou mais evidente? O problema da educação é um problema, na verdade, mundial. Claro que aqui no Brasil a gente tem os problemas que são locais no nosso país, Sim. Mas o que a pandemia fez foi explicitar mais esses problemas, né, em relação à formação dos estudantes, em relação às políticas públicas, em relação também à didática, até a forma como o professor ensina, como o aluno aprende, isso ficou muito explicitado. O que mudou na sua vida profissional como docente desde o início da pandemia? Primeiramente, houve uma drástica mudança na didática, na forma de ensinar. Por quê? Porque antes da pandemia, a gente estava naquele ensino que se diz presencial. Então, é um ensino que a gente já conhece, né? A gente estudou praticamente assim, dessa forma, desse formato. O professor está lá, os alunos estão lá, os alunos interagem, o professor interage com os alunos. E aí a gente passou por uma forma de aula remota. Né? E essa aula remota é justamente o professor se utilizar das ferramentas digitais para poder ensinar. Então houve uma mudança nesse sentido e houve uma transformação na forma como o professor ensina, na interatividade dos alunos em sala, na interatividade entre professor e aluno e aluno. E assim, como que o senhor avalia assim, esse ensino, né, remoto virtual na educação brasileira? Porque a gente sabe que hoje modificou tudo, né? Hoje os alunos estudam virtualmente, né? Como é que você faz essa avaliação? É muito boa a sua pergunta, porque a gente, como eu sou um docente, a gente sempre pergunta assim, o que eu vou ensinar para o meu aluno que ele não possa aprender sozinho? Certo. Né? E na época da internet, na época das imagens técnicas, na era digital, o aluno está acostumado a buscar as respostas ali no Google. Ele faz uma pergunta e ele obtém várias respostas de várias fontes. E a gente pergunta assim, bom, então qual seria o papel do professor frente a essa época digital? Né? E eu sempre busco, nas minhas aulas, selecionar os materiais, selecionar quais que são as informações verídicas, porque a gente está na época das fake news, então Sim. Isso acaba também, às vezes, prejudicando o conhecimento que o professor quer compartilhar. Então, agora com essa aula remota, a gente tem essa preocupação dobrada, né, de saber se o conteúdo que a gente está trabalhando em sala é um conteúdo que se aproxime mais dos fatos e não seja um conteúdo que tenha como base fake news. Um conteúdo que venha ajudar mais, né? Exatamente, um conteúdo que venha dar esse suporte, né, para os alunos que estão hoje, né, estudando virtualmente, né, que não estão estudando presencial, na sala de aula. E aí a gente tenta fazer uma aula mais interativa. Então a gente tem vários aplicativos, hoje em dia a gente tem que a gente pode baixar, né, os alunos também, e eles estão acostumados, tem alunos que são nativos digitais, são alunos que já nasceram na era digital, então às vezes eles até nos ensinam também. Então essa aula remota, ela ocasionou também essa aprendizagem também por parte do docente, de aprender com um nativo digital, como é que você lida, né, com o ensino remoto. De uma certa forma, né, nós sabemos que estamos vivendo um momento de pandemia, mas sabemos que, de uma certa forma, isso trouxe até, assim, mais, como é que se diz, mais vontade, né, de poder dar um suporte para esse pessoal, para esses alunos, né, que muitos alunos, às vezes, não gostam de estudar virtualmente, isso é muito relativo. E hoje não tem jeito, né? Com a pandemia, a gente sabe que vocês, professores, têm que estar sempre dando esse suporte, né? Esse remoto, né?
E assim, professor, quais os principais desafios no ensino brasileiro os professores podem esperar após a pandemia? Eu acho que a pandemia ela tem como legado a ideia de que o professor ele precisa se digitalizar. O professor que realmente não domina as plataformas digitais, ele dificilmente saberá lidar com um corpo discente futuramente. Então, isso está muito claro. A mudança do ensino presencial para o ensino remoto foi um pouco complicada no início. Eu passei por essa transformação de assim, tem inúmeras plataformas de interatividade, só que a gente não domina todas. Então tem o Teams, acho que todos estranhou, né? E aí foi muito estranho porque a aula ela é outra. Sim. Então assim, tem um tempo certinho. A rotina é toda. A rotina é toda, né? Tudo diferente. Agora, a questão da aula remota, pensando de forma assim, mais abrangente, em termos do Brasil, é que a gente tem alguns problemas. Por exemplo, será que se a gente passar a ter mais ensino remoto, será que todo mundo vai ter, estou falando em termos de Brasil, será que todo mundo vai ter acesso à internet? É que a gente tem no Brasil vários rincões que ainda não têm acesso ao saneamento básico. Sim. Então, como é que a gente vai poder inserir e dar esse suporte para esse aluno se o aluno não tem acessibilidade, se ele não tem um acesso à internet? Né? Então, essa é uma grande questão que não tem essa interação, surge, né, com a internet. não tem essa interação, não tem equipamentos, muitas vezes o aluno não tem um notebook, ele não tem um iPad, ele não tem um computador, não tem meios nenhum. Ele não tem um celular, né? E se tiver um celular, às vezes o celular dele não está habilitado para baixar muitos aplicativos, às vezes o celular dele não tem essas condições, e aí a gente fica pensando, né? Se um dos legados da pandemia, em termos para a educação, é a gente generalizar a aula remota, a pergunta que fica será que todos os alunos terão acesso? E se tiverem acesso, vai ser com qualidade esse acesso? Vai ter um suporte por parte tanto do Ministério da Educação, quanto das políticas públicas, quanto dos próprios professores, eles vão ter ciência dessa problemática que surge durante a pandemia? Professor, por que a educação à distância ela ainda tem resistência entre pais e alunos e assim, até mesmo por parte de alguns professores? Explica pra gente aí um pouquinho. Porque assim, tem muitos professores que eu conheço, vários amigos meus, e eu também passei por isso, sobretudo no início, que a gente quer olhar o aluno, quer olhar no olho do aluno, quer interagir, quer abraçar, não é? A gente às vezes está tomando um café, conversa com o aluno, então essa perspectiva do afeto, do abraço, isso a gente não tem na aula remota. Uma coisa mais viva que se tornou também assim tudo diferente, né? Um exemplo do meu filho de 7 anos, ele fala para mim, mamãe, quando que as aulas vão voltar? Ele não gosta de ficar acompanhando no vídeo, então isso realmente mudou muito assim, o psicológico até das crianças também. Isso divide opiniões, porque a gente tem alunos que não querem mais sair da aula remota, porque a aula remota, a gente poderia até fazer um quadro aqui, né, de vantagens e desvantagens em relação à aula remota, mas tem muita gente que diz, olha, eu quero permanecer na aula remota porque eu evito engarrafamento, eu evito o trânsito, que nas nossas cidades, do Brasil afora, é muito complicado. Eu posso acessar a aula em qualquer ambiente, então, porque essa digitalização permite o aluno acessar a aula no quarto dele, então traz um certo conforto para o aluno. Se a gente for parar para pensar, isso poderia ser uma das vantagens. O aluno pode assistir a aula sentado no sofá ou mesmo deitado na sua própria cama. Então eu tenho relatos. O senhor acredita então que o contato, esse contato humano em sala de aula ainda é a base para uma boa educação? Eu acredito que sim, porque como eu sou docente, na minha própria experiência, eu percebo que quando eu lecionava de forma presencial, os alunos eles interagiam entre si. Na aula remota, o foco fica muito focado na relação professor-aluno. É como se centrasse demais no professor e no aluno, e essa relação pedagógica acontecesse apenas, e acontece dessa maneira. Só que, do ponto de vista pedagógico, a gente sabe que os alunos se desenvolvem entre si também. Então, eu não percebo nas aulas, nas reuniões digitais, nos encontros que a gente faz, eu não percebo essa interação entre alunos. Então, nisso eu acho que seria uma desvantagem, sim, no ensino remoto. Então, professor Augusto, tem muitos pais que reclamam do estresse exaustivo, né? Com seus filhos devido ao acúmulo de tarefa, o suporte familiar, no ensino remoto, nesse sentido que os benefícios e prejuízos
O senhor pode avaliar neste momento assim, neste momento o senhor pode dar a sua avaliação sobre esse novo cenário? Porque assim, tem muitos pais que reclamam, né? Porque às vezes, aquilo que eu falei agora, muitos filhos não gostam desse estudo, né? Remoto, devido à pandemia, né? O que você tem para avaliar diante dessa situação, do estresse dos pais? Na verdade, quando a gente coloca a sala de aula dentro de nossas casas, que foi isso que o ensino remoto nos proporcionou, nesse período de pandemia, é uma coisa, se for para pensar, uma coisa muito íntima. Veja bem, o professor e o aluno, eles estão na casa deles, e aí, muitas das vezes a gente dá aula no nosso próprio quarto, então, de certa forma, a gente coloca a nossa vida, a nossa intimidade à amostra. Isso é um aspecto interessante de ressaltar. Outro aspecto é justamente esse que vem na sua pergunta, que muitos pais agora eles estão quase que fazendo um trabalho auxiliar dos professores, quer dizer, como se eles fossem também professores, porque uma vez que as atividades elas ocorrem de forma remota, o aluno que teria a oportunidade, às vezes, de tirar a dúvida na hora e com os colegas, ele vai retirar a dúvida com os próprios pais. Então, os próprios pais estão auxiliando os alunos a fazerem a atividade, e eu vejo que o trabalho triplicou, tanto para o professor quanto para o aluno. Então, o excesso de trabalho, eu vejo que também há um excesso de trabalho por parte dos professores que passam para os alunos, e os alunos se ficam um pouco cansados. Eles ficam cansados porque existe um excesso de trabalho para fazer em casa, e os pais, por essa situação, acabam também fazendo as atividades, fazendo o aluno essas atividades. Eu mesma, como mãe, posso dar esse exemplo, né? Eu tenho um filho de 7 anos e todos os dias ele tem aula online. Ele tem horário de 9 horas da manhã a 10, ele tem hora online para poder cumprir, né, com as suas obrigações, que é o quê? Estudar, assistir as videoaulas e vice-versa. E com isso, eu confesso que eu, mãe, né, do Miguel, de 7 anos, eu realmente cheguei assim a um momento de pandemia agora, assim, de estresse às vezes, porque o meu tempo ele é muito corrido, mas eu tenho que dar atenção. E é como você falou, o trabalho que seria para os professores, eles se multiplicaram para os pais. E devido, né, relativamente, a vida de cada um é muito relativo, né, eu vivo uma correria. Então, mas eu tenho que chegar em casa e eu tenho que colocar meu filho sempre para fazer ali as atividades. Então, por isso que eu sei que, não só eu, mãe, estou passando por esse momento, mas eu sei que muitas mães também que estão nos assistindo, né? A gente, vamos pedir um pouco de paciência, né? Esse momento de pandemia, né? E é isso aí, né? É um momento novo, a gente ainda está vivendo esse momento, então a gente vai ver o que a gente viveu só depois que esse momento passar, porque é tudo muito novo, historicamente falando. Então, a gente tem encontrado soluções, os alunos também. Às vezes, quando a gente está na sala de aula, na aula remota, a gente não tem condições de afirmar que todos os nossos alunos que estão ali estão participando da aula, porque agora ficou relativamente fácil o aluno apenas estar presente sem estar participando. Porque, na verdade, ele pode simplesmente ele pode desligar o áudio e o vídeo. Então, o que geralmente a gente tem experiência é que o professor, geralmente, ele liga o seu vídeo, a webcam, e liga também o áudio. Então, ele fica à mostra. Mas tem muitos alunos, por um processo de timidez, ou porque estão, às vezes, no ônibus, porque tem muitos alunos que trabalham, estou dizendo do ensino superior, porque eu também sou docente. Então, tem alunos que trabalham e pegam o ônibus, então eles não querem abrir o áudio, porque o áudio está muito barulhento. Então, na verdade, a prática, o dia a dia da educação, está sendo assim. Então, a gente tem que falar aquilo que está ocorrendo. Então, o que está ocorrendo é isso. Às vezes, quase sempre, a gente não tem garantia de que todo mundo que está ali naquela reunião, de fato, está assistindo a aula, porque basta o aluno desligar o webcam, né, e desligar o áudio. Não tem mais acesso. E a gente não tem garantia, porque a gente não está vendo o aluno presencialmente, o rosto do aluno, sabe? Isso vai da dedicação de cada aluno, né? Isso é muito relativo, né? Sim. Tem alunos que já se preocupam, né, em ali entrar aquele horário, né? Planejar aquele horário, né, para estudar. Já tem outros, como você falou aí, já desliga, né, não quer. Então, é isso. Então, professor, a educação digital online, hoje, ela já é uma realidade no mundo afora. Na sua concepção, o Brasil avançou nessa perspectiva ou ainda é preciso investir mais ainda nessa inclusão digital? O que você acha, na sua concepção?
Perspectiva da EAD, que na verdade o que a gente tem feito é um pouco diferente, porque a gente chama de aula remota. Aula remota é como se fosse uma aula presencial por vias digitais, ou seja, a EAD tem um tutor, tem um professor, então o esquema, digamos assim, pedagógico é diferente. Eu percebo que, por mais que as políticas públicas e as empresas digam que a EAD, o ensino remoto, é uma tendência e que ele irá se desenvolver, eu vejo nos meus alunos, e não é de hoje, uma certa resistência às aulas remotas. Uma certa morosidade em entender que o mundo ele é digital, que nós precisamos dominar as plataformas digitais. Independente da pandemia ou não. Independentemente da pandemia. Antes da pandemia, a gente tem um histórico no Brasil de EAD, um histórico respeitável mundo afora. A gente tem boas práticas, excelentes professores, excelentes gestores na área da educação, que desenvolvem essa perspectiva de EAD. A grande questão bom, se a gente tem EAD e aula remota, será que o conteúdo ele fica prejudicado? O conteúdo não. Em relação ao conteúdo, as aulas permanecem basicamente as mesmas. Então, todo o conteúdo ele é compartilhado, ele é repassado, ele é transmitido, ele é ensinado. Agora, a forma, a forma de você lidar com o conteúdo é que ficou muito diferente, e que é diferente entre uma aula presencial, uma aula da EAD, na modalidade EAD, na modalidade do ensino remoto. Mas é isso, quer dizer, ainda que tem esse discurso que a EAD será uma tendência mundial, mas eu ainda percebo muita resistência, não apenas pelo corpo docente, mas em relação ao corpo discente também. E com relação assim, à tomada de decisões por parte de prefeituras e governos para o retorno às aulas presenciais, o senhor acha que as soluções foram tardias? Bom, os meus alunos têm apontado certas contradições, por exemplo. Em relação aos locais que podem ser abertos ou não. A gente tem bares que estão abertos, no entanto, as universidades particulares não estão. Isso foi um consenso do sindicato, das mantenedoras das faculdades particulares, e não abrir a faculdade no modo presencial. E aí sempre, toda a questão, a gente tem os prós e os contras, e as pessoas a favor e desfavorável. Você acha assim que, aproveitando esse gancho, você acha que com a volta dos alunos, digamos assim, algumas escolas, são poucas escolas que eu conheço que já voltou, mas não são todas em geral. O que você vê assim na sua concepção? Digamos aí, de uma hora para outra a gente tem uma notícia que foi liberado, em geral, todas as escolas voltaram. Você acha que com essa volta da escola presencial, você acha que isso vai ser totalmente assim, prejudicial nesse momento de pandemia? Você acha que vai ser mais perigoso, que vai triplicar mais essa doença, nesse vírus? Qual é a sua concepção assim, na forma de professor? Olha, eu acho que a pandemia ela mudou as nossas formas completamente de pensamento, mudou a forma como a gente se relaciona com as outras pessoas, tudo, transformou, se transformou. Eu acredito vivemos num mundo diferente. Num mundo diferente, totalmente diferente as relações. Então, eu acredito que por mais que haja uma vacina, no primeiro momento, acho que vai ser difícil da gente voltar à tona. Porque a questão, a gente fica com o costume de colocar máscara, a gente fica desconfiado. É uma coisa já ali que já está no dia a dia. Já está no dia a dia, a gente está convivendo com isso há algum tempo. Então, essa questão de colocar máscara, de lavar as mãos com álcool, eu acho que tudo isso, para a gente voltar a confiar, digamos assim, que o ambiente está sadio, digamos, para a gente poder conviver, vai demorar um pouco. Agora, eu acho que com o passar do tempo, a volta ela pode ser possível desde que esses cuidados sejam tomados. Se até lá a gente não ter uma vacina que eu acredito que possa trazer uma solução. Trazer uma solução definitiva. Porque hoje, pelo que eu tenho visto, que eu vejo ainda nas ruas, não são todas as pessoas que fazem o uso da máscara, que estão ali. Eu mesma me preocupo muito. Eu ando com o meu álcool em gel dentro da minha bolsa. Onde eu vou, se tiver álcool, eu uso. Se não tiver, eu já tenho o meu também dentro da minha bolsa. Mas a gente sabe que não são todas as pessoas que têm esse uso, devido. Então, assim, de modo geral, assim, quais os ensinamentos podemos aprender após a pandemia para melhorar a educação do nosso país? Qual a sua opinião?
que você tem a dizer? Eu acho que o que ficou muito claro é que falta afeto nas escolas. Eu acho que falta no sentido mais geral. Eu não estou especificando educação infantil, eu não estou falando de ensino superior, porque essa fala dos alunos em ter mais interação, isso significa que eles estão pedindo por educação mais humana. O que é mais humano? Uma educação que não foque apenas no cognitivo, a aprendizagem daqui para cima, mas uma aprendizagem que leve em consideração os sentimentos, as emoções, os afetos. Então, essa chamada, eu acho que a pandemia nos ensinou na área da educação algo que é muito interessante. Nós queremos aulas afetivas, ou seja, os alunos eles querem umas aulas que eles gostem de estar presentes. Eles querem uma aula em que o professor veja, observe o aluno e veja, poxa, por que você não está aprendendo? Porque, infelizmente, no ensino remoto, as coisas são um pouco diferentes, são um pouco mais lentas nesse tratamento individual do aluno para o professor para o aluno. Contato, né, com o professor e o aluno, né? Então, às vezes no olhar, né, você capta que o aluno não está aprendendo direito, o professor, quando ele tem vários anos de docência, a gente passa a ter essa sensibilidade, né, de olhar para o aluno, de pensar, poxa, de perceber, né? No olhar, nos gestos, na forma de se comportar na aula em relação aos colegas e ao próprio docente em si. Então acho que a pandemia também nos ensinou isso, que os alunos eles querem uma aula que eles gostem, uma aula que seja uma aula que o aluno saia melhor do que ele entrou. Professor Augusto, eu sei que tem muitos telespectadores nos assistindo nesse momento, o programa Nunca Estarei Só. Existe algum outro assunto tão importante que você gostaria de poder estar abordando no nosso programa? Pode ficar à vontade, pode ficar livre para poder falar, tá? Se sinta livre e eu gostaria que você abordasse, né, se você sentir vontade de falar mais alguma coisa além do que eu perguntei aqui, se ficou faltando mais alguma coisa que você queira responder para os nossos telespectadores, fique à vontade. Primeiramente agradecer a você por essa entrevista, acho que ela é importante. O assunto a educação, ela é um tema sempre importante. E como a gente está passando por um período atípico, eu acho que mais entrevistas nesse sentido deveriam ser feitas, não apenas com o corpo docente, mas o corpo discente também, para avaliar o que eles estão pensando. E essas discussões que a gente está tendo aqui são importantes por quê? Porque a gente não sabe ainda o que virá. A gente pode ter uma certa noção, de acordo com o presente, daquilo que pode acontecer no futuro, mas a gente precisa ter muita calma para a gente conseguir fazer uma educação cada vez melhor, cada vez mais humana, cada vez mais afeto-intelectiva. Não é? Principalmente nesse momento, nesse momento que a gente está. Né? Agora, talvez uma questão para ser tratada em outras entrevistas, quem sabe uma dica, talvez falar sobre o ensino da música, sobre a educação musical, existem vários pedagogos. Coisa que eu ia abordar agora no finalzinho do nosso programa, né, gente? Eu quero dizer para vocês que, além de professor e doutorado, né, em educação, ele também é músico, né? Então, assim, eu quero convidar desde já, professor, para que você possa estar, assim, quem sabe na nossa próxima programação, né, falando de música. E com certeza a gente vai estar trazendo ele também novamente no nosso programa e ele vai falar muito aí, né, sobre música, porque até eu também sou cantora e entendo também um pouco da música, não quanto ele, né, mas eu espero, né, a gente trazer aí bastante informação nesse quadro também, que é muito importante, o quadro falando de música. E pode sempre ficar à vontade, seja sempre bem-vindo, professor, no nosso programa, tá? Eu que agradeço, gente. Então, muito obrigado pela entrevista e qualquer coisa estou à disposição. Então, gente, quero convidar você carinhosamente, telespectador, para estar acompanhando aí os nossos canais G Notícias TV, tá? E não deixe, eu quero a sua presença aqui no nosso programa, porque nós vamos estar trazendo novamente aqui o professor em educação Augusto Charan, também músico, né? Onde vai estar falando também da música e vai estar aí matando essa curiosidade da gente aí sobre a música, tá bom? Diretamente aqui do Conservatório de Música Artes de Brasília, diretamente para a TVGN Produções.